Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querida estudante do ISB, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, do nosso anjo, de São Boaventura, também de São José, para que possamos aproveitar bem esta aula de Antropologia Teológica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então hoje, seguindo a introdução de Ladária, estamos no último capítulo, Consumação Escatológica e Plenitude da Obra de Deus e Plenitude do Homem. Esse tema, como eu já disse em relação à graça, terá um tratado próprio a estudar, que é o Tratado de Escatologia. Mas eu gostaria de apresentar para vocês como o nosso autor introduz, tá bom? E por isso eu deixei aqui o compêndio do Catecismo, no breve rascunho, que em algumas perguntas e respostas nos dá uma ideia geral. Primeiro diz, que indica a palavra carne e qual é a sua importância? O termo carne designa o homem na sua condição de debilidade e de mortalidade. Nós estudamos isso, os dons préternaturais, não os dons naturais, quando falamos do sobrenatural e do pecado original. A carne é o eixo da salvação. Com efeito, nós cremos em Deus, que é o Criador da carne, cremos no Verbo que se fez carne para redimir a carne, cremos na ressurreição da carne, acabamento da criação e da redenção da carne. Outra pergunta: o que significa então a ressurreição da carne? Significa que o estado definitivo do homem não será só a alma espiritual separada do corpo, mas também que os nossos corpos mortais um dia retomarão a vida. Qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? Como Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos e vive para sempre, assim Ele próprio nos ressuscitará a todos no último dia, com um corpo incorruptível, os que tiverem feito o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem feito o mal para uma ressurreição de condenação. Com a morte, o que sucede ao nosso corpo e à nossa alma? Com a morte, separação da alma e do corpo. O corpo cai na corrupção, enquanto a alma, que é imortal, vai ao encontro do julgamento divino e espera reunir-se ao corpo quando este, transformado, ressuscitar no regresso do Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso entendimento. Depois, na pergunta 206 do compêndio, que significa morrer em Cristo? Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O que crê em Cristo e segue o seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor ao Pai. É certa esta palavra: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Creio na vida eterna. Segundo ponto que eu gostaria de estudar com vocês, ler ao menos. O que é a vida eterna? A vida eterna é a que se iniciará imediatamente após a morte. Ela não terá fim. Será precedida para cada um por um juízo particular, realizado por Cristo, juiz do vivo dos mortos, e será confirmada pelo juízo final. O que é o juízo particular? É o julgamento de retribuição imediata que cada um, a partir da morte, recebe de Deus na sua alma imortal.
em relação à sua fé e às suas obras. Tal retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou então a condenação eterna no inferno. O que se entende por céu? Então vamos lá. Tá bom? Por céu, entende-se o estado de felicidade suprema e definitiva, os que morrem na graça de Deus e não precisam de ulterior purificação, são reunidos à volta de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos, formam assim a Igreja do céu, onde vêm face a face. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. São Cirilo diz: a vida, na sua própria realidade e verdade, é o Pai que, pelo Filho e no Espírito Santo, sobre todos derrama com fonte os seus dons celestes, e pela sua bondade promete verdadeiramente também a nós homens os bens divinos da vida eterna. Aí segue a outra pergunta: o que é o purgatório? O purgatório, desculpa, queridos, o purgatório é o estado Eita, não está querendo obedecer aqui o Word, desculpe. É o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora seguros da salvação eterna, precisam ainda de purificação para entrar na alegria de Deus. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos na terra podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo as suas orações de sufrágio em particular, o sacrifício eucarístico, mas também as esmolas, indulgências e obras de penitência. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna daqueles que, por escolha livre, morrem em pecado mortal. A pena principal do inferno é a eterna separação de Deus, o único em quem o homem encontra a vida e a felicidade para que foi criado e que aspira Cristo. Cristo exprime esta realidade em palavras: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como conciliar o inferno com a bondade infinita de Deus? Mais uma pergunta. Deus, apesar de querer que todos tenham modo de arrepender, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as suas decisões. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se até o momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Em que consistirá o juízo final? O juízo final consistirá na sentença de vida, de bem-aventurança ou de condenação eterna que o Senhor Jesus, no seu regresso, como juiz dos vivos e dos mortos, pronunciará em relação aos justos e injustos, reunidos todos juntos diante dele. A seguir, a tal juízo final, o corpo ressuscitado participará da ressurreição que a alma teve no juízo particular. E a pergunta aqui: quando terá o juízo final? O juízo final terá lugar no final do mundo, do qual só Deus conhece o dia e a hora. Em que consiste a esperança de novos céus e de nova terra?
depois do juízo final, o próprio universo, libertado da escravidão da corrupção, participará da glória de Cristo, com a inauguração de novo céu e nova terra. Será assim alcançada a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva dos desígnios salvíficos de Deus. Recapitular em Cristo todas as coisas, as do céu e as da terra. Deus será então tudo em todos na vida eterna. Então, minhas amadas e amados estudantes, eu pus um resumo que está no compêndio, tá bom? Como eu já disse, aqui vem do índice do livro do Ladária, que nós alongamos um pouquinho, né? Pegando outros documentos, sobretudo da Comissão Teológica, a consumação escatológica. Mas, como já disse, no ISB e na maioria dos centros de estudos de teologia católica, tem um tratado próprio, que é o Tratado da Escatologia, inclusive que eu já lecionei aí no ISB. Mas agora, depois desta apresentação da escatologia das últimas, que pode ser morte, juízo particular, 3 possibilidades, céu, purgatório e inferno, juízo final e consumação da história dos tempos. Agora, o que encontramos de novo no Ladária e o que ele precisou? Primeiro, ele diz assim, nem tudo eu escrevi aí, diz ele: terminemos este novo breve resumo introdutório às questões da antropologia teológica com uma referência à escatologia cristã. O título desta sessão quer mostrar as duas dimensões ou pontos de vista fundamentais que necessariamente se cruzam na consideração deste tema. Por um lado, o plano de Deus para o homem e para o mundo, cuja realização começa com a criação e tem em Cristo seu ponto culminante. E seu sentido chega a seu cumprimento por outro homem, destinatário do plano salvífico de Deus, que deve receber sua plenitude, que agora já possui em forma de primícia e de esperança. É evidente que estas duas dimensões estão intimamente unidas e se condicionam reciprocamente. Claro, Deus e o homem, com o seu sim ou não a Deus. Por isso eu coloquei a apresentação de Ladária, ponto 2, Dons, ponto 1, a questão cristológica, a consumação escatológica, plenitude da obra de Deus e do homem, como nós temos lido. Depois, ponto A do 1, Jesus é o evento escatológico, pois nele, como centro da mensagem cristã, encontramos a esperança da vida eterna. B, a parousia do Senhor e a ressurreição final, a vinda do Senhor, é o complemento e plenitude do mistério da encarnação de Cristo, o mistério do Natal e o amor do Pai por nós. Ponto C, a possibilidade de morte eterna, da morte eterna, é fruto da liberdade humana, embora tenhamos a esperança de salvação para todos. Ponto 2. Esses são os 3 pontos que já está lá no catecismo, mas que Ladária quer aprofundar um pouquinho, colocando que a plenitude da vida do homem é a plenitude de Deus, participar da plenitude de Deus. Depois, aqui tem a questão do estado intermédio. A questão do estado intermédio, vou até sublinhar aqui. Questão cristológica. Trata do tema que movimentou o debate escatológico cristão no século XX. A crença na existência do estado intermediário enquanto situação pós-mortal
que subsiste entre a morte e a ressurreição, faz parte do patrimônio teológico católico e luterano oriental. Certo? Mas, no entanto, alguns teólogos protestantes e católicos do século XX criticaram a escatologia intermediária, este estado intermediário, purgatório, a existência de uma alma separada do corpo. Então, alguns dizem, mas é assim? Há uma separação do corpo e da alma, há o juízo particular e a alma recebe, mas não há ainda, e nós esperamos, aguardamos que o Senhor venha ressuscitar os vivos e os mortos, certo? Mas esses senhores diziam que não. Voltem na leitura comigo. No entanto, alguns teólogos protestantes e católicos do século criticaram a escatologia intermediária, o estado intermediário, o purgatório, a existência de uma alma separada do corpo, porque compreendiam como fruto de uma helenização da fé cristã. Dessa forma, com o escopo ou objetivo de deshelenizar a fé cristã e restituir-lhe a base bíblica, terminaram por defender a redução dos eventos escatológicos ao momento da morte. Ressurreição, parousia e juízo final. Tudo isso acontecia só no mesmo momento da morte. Essa tese suscitou, por falta de fundamentação bíblica e na tradição teológica, a reação crítica de alguns teólogos e de fundamentos da Igreja Católica. No mais profundo debate escatológico está um elemento irrenunciável para a teologia, a existência de um princípio espiritual que garante a continuidade e a identidade entre o sujeito e a existência histórica e definitiva que subsiste a morte e a ressurreição. Se acreditássemos nessa teoria, por exemplo, que vale ainda meditar, qual o papel de rezar pelas almas, etc, etc e tal. Então está aqui. Então, eu resumi de um outro ponto, mas Ladária pega aqui e diz assim. Só para vocês verem, o estado intermédio já está aí, diz: o recente questionamento dessa posição deve-se a diversos fatores. Por um lado, a problemática que veio mais do contexto protestante e a aparente contraposição entre as ideias de imortalidade e de ressurreição, das quais somente a segunda seria autenticamente bíblica. A primeira, de origem filosófica, implicaria uma salvação natural e etc. Outras dificuldades remetem à impossibilidade de transportar para o além a nossa noção de tempo. Eu sempre digo, é difícil pensar além do conceito de tempo e espaço. Daí a hipótese da ressurreição na morte com diversos matizes, né? Esses autores, porém, diz Ladária, não negam a doutrina da ressurreição dos mortos, mas adiante da impossibilidade de pensar numa identificação material do corpo ressuscitado com o da cadáver, pensam que seja possível outra noção de corpo, se quiserem mais espiritualizada. Surge do homem é devidamente levado em consideração. Então, pergunta-se também se pode falar de realização plena quando o corpo de Cristo ainda não está completo, que o corpo de Cristo também somos nós. Só é preciso preceder certa importância ao fim da história da relação pessoal. Então, essa é uma questão que eu não quero alongar-me, mas é a situação da alma separada do corpo, porque nós temos estudado profundamente a importância do corpo, né? Então, alguns autores diziam que já no momento da morte nós receberíamos um corpo, não em plenitude, não ficaríamos somente com a forma dele, que é a alma. Esse é um debate muito longo, teremos vários autores, que é muito lindo, mas não é o momento agora. Só para vocês terem um saborzinho, né? Criar um gostinho. Digo que não é tão simples, não?
Não podemos negar a doutrina do purgatório e etc. Temos que entender então o que eles querem dizer. De todas as formas, fica aí um sabor, um gosto para um aprofundamento, né, de vocês. Então, assim terminamos os temas essenciais. Agora, mais do que nunca, você pode dizer da importância da teologia, antropologia teológica. Nós estudamos vários temas, não? E aqui eu sempre digo, é só um começo. E o homem também, quando fala da escatologia, para entender essa plenitude de vida eterna, temos que entender tudo o que temos estudado, não? O importante é entendermos a importância de estudar, de meditar. Eu digo para vocês que ainda vou gravar uma aula com uma conclusão de agradecimento a vocês, mas também dizendo um pouco do que penso que nós possamos ter adquirido, né, estudando todos esses temas. Digo sempre que é só um começo e eu agradeço imensamente. Mas então vou postar essa aula bem antecipadamente para que vocês possam estudar todos esses temas. Mas eu digo que essas questões últimas de graça, de escatologia, são tratados à parte, que seria leviano da minha parte falar de todos esses temas. Aqui eu cito como autor e complemento aquilo que me parece oportuno, como fizemos com o documento da Comissão Teológica Internacional. Tá bom? Então deixo a vocês esse vídeo e deixo o espaço de tempo para que vocês possam resumir o conteúdo estudado, revisar, caso não conseguiu ainda responder a pergunta, para respondê-la, entregá-la, sabendo que eu estou sempre à vossa disposição e é uma alegria servir-vos. Um grande abraço, paz e bem.